quando comparado com Fórmula 1, com Fórmula Indy, ela passa a ser mais competitiva justamente por depender mais dos pilotos. Na Fórmula Indy, algumas equipes elas constroem diretamente e investem diretamente nas equipes. Que o piloto ele tem uma relação com a equipe, que ele consegue ou por desempenho, a equipe vê o desempenho dele, gosta e atrai ele para a equipe. No episódio de hoje do NXTcast, eu tive a oportunidade de conversar com o Matheus, um dos funcionários do Indy Center Brasil, que foi um dos veículos pioneiros na cobertura das categorias de base da Fórmula Indy aqui no Brasil. E nesse episódio, a gente conversou muito sobre o funcionamento da Indy Next, algumas particularidades e qual a diferença da Indy Next para outras categorias de base que existem no planeta. Espero que vocês gostem da nossa conversa. Primeiramente, bem-vindo, Matheus. É uma honra ter você aqui no nosso podcast. Quer contar um pouco sobre quem você é, o que você faz? Oi a todos, meu nome é Matheus. Eu trabalhei entre aspas, muito com Indy, que eu cobria bastante a Indy, as categorias de base. Na época do Indy Center Brasil, e desde 2013 até hoje, fomos um dos primeiros veículos a focar bastante nessa parte de categorias de base. Hoje em dia estamos em atos, mas em breve talvez voltemos, mas talvez não, mas enfim. Vamos ver o que acontece, né? Exatamente. Enfim, vamos ao papo que a gente veio aqui para conversar sobre Indy Next. Matheus, eu gostaria que você começasse falando para a gente sobre a função que a Indy Next tem na formação de pilotos. Porque muita gente que acompanha Fórmula 1, Fórmula Indy, as categorias principais, talvez não saiba o que é uma categoria de base e qual que é a função dela nesse processo todo. Sim. A Indy Next, recentemente, ela serve como a principal categoria de base da Fórmula Indy. Ela tem esse papel desde os anos 80, quando foi criada, quando foi comprada pela kart na época. E recentemente ela tem um papel muito importante porque está tendo um influxo grande de pilotos para a Indy, então a Indy Next serve principalmente para isso, para levar os pilotos, os jovens pilotos das categorias menores para revelar para a Fórmula Indy, no caso. E recentemente ela cumpre bastante com esse papel, principalmente para a Fórmula Indy em geral. E já tocando nesse assunto que você falou, que ela é uma categoria feita para revelar pilotos, são pilotos mais jovens. Além disso, quais que são as principais diferenças de uma categoria como a Indy Next para a Indy principal, para a Fórmula Indy? Assim, ela, além de servir de influxo de pilotos, ela também tem uma grande diferença que geralmente ela é um evento preliminar da Indy. Sempre onde ela passa, a Indy Next são pistas e no mesmo fim de semana que a Indy vai correr. Então ela serve como um evento base, um evento preliminar. E também ela tem essa grande diferença que a premiação ela é muito importante porque ela é dada em patrocínio. Então ela é patrocínio para subir para a Indy. Então geralmente o piloto não leva um dinheiro direto assim. E apesar de ter uma menor quantidade de patrocinadores e uma quantidade menor de prestígio, ela também é muito importante e tem essa diferença que a competitividade dela é muito boa também, passa a ser maior. Eu acho que já tocando nesse assunto que você falou, no episódio passado a gente teve a oportunidade de escutar o Ernie Francis comentando sobre a Indy Next. Ele mesmo citou a diferença que o carro tem, que é um carro menos potente, porque os pilotos que vêm para uma categoria de base geralmente não são muito inexperientes. E você tocou no assunto que ele também tinha falado na semana passada, sobre a competitividade. Eu queria saber como que é a competitividade na Indy Next, se é que nem na Fórmula 1, que uma equipe ganha todas as corridas da temporada, e como que é, no seu ponto de vista. A gente tem a opinião do Francis, que falou que é a categoria mais competitiva que ele já competiu, mas para você, como que funciona isso? Assim, a Indy Next, a competitividade dela tende a ser maior, principalmente porque a influência do piloto ela é muito grande. Então, se a gente tem um piloto que ele destoa muito dos demais, ele acaba levando um pouco mais de vitórias. Quando comparado com Fórmula 1, com Fórmula Indy, ela passa a ser mais competitiva justamente por depender mais dos pilotos. Pois os carros eles são muito mais iguais e são menos potentes. Então, favorece muito a briga por posição e diminui quando abre uma distância muito grande entre um piloto e outro. Isso na Indy Next não costuma ter.
justamente porque os carros eles são muito parecidos, então geralmente depende muito da categoria do piloto. Se o piloto tem um piloto que destoa muito dos outros, ele acaba levando um pouco mais, mas esses domínios não costumam ter como tem na Fórmula 1 e na Fórmula Indy. E tocando nesse assunto que tem a Fórmula 1 e a Fórmula Indy, na Fórmula 1 a gente tem como categoria de base a Fórmula 2, né? Que tem as suas equipes, mas nenhuma equipe tem influência direta na Fórmula 2. Claro que a gente tem pilotos que são da academia de pilotos, que o time principal acaba dando um apoio ali, seja financeiramente ou até algumas vezes tecnicamente. Mas na Indy Next a gente tem uma coisa diferente, né, Matheus? Que são a participação das equipes da categoria principal, que é a Fórmula Indy, na categoria de base, que é a Indy Next, né? Isso, exatamente. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças entre a Indy Next e a Fórmula 2. Porque na Fórmula 1 o investimento é direto nos pilotos, eles envolvem tipo academias e eles investem nos pilotos e não necessariamente nas equipes. Na Fórmula Indy, algumas equipes elas constroem diretamente e investem diretamente nas equipes. Então, que nem a gente tem o caso da Andretti, que ela tem uma equipe na Indy Next, tem a HMD, que tem um esquadrão inteiro na Indy Next, ela surgiu da Indy Next para a Fórmula Indy. E a gente tem aqui uns casos como a Ganassi, que ela investe no Keith Simpson, ela investia na Indy Next e agora vai investir na Fórmula Indy, só que ela não investia no piloto. Ela comprou um carro e investiu no time para o Keith Simpson ele se destacar e subir para a Fórmula Indy. Então essa é uma das grandes diferenças entre Indy e Fórmula 2. E isso ela destaca bastante e faz com que crie um vínculo maior entre um piloto da Indy Next para a Fórmula Indy, porque ele cria uma ligação direta, como se já tivesse dentro da equipe mesmo, do que apenas um investimento em patrocínio e um investimento na carreira do piloto em si, como acontece na relação Fórmula 1 e Fórmula 2. E acho que uma coisa muito interessante também da Indy Next, como você falou, ela é uma categoria preliminar para Indy. Então, sempre nos finais de semana da Fórmula Indy, a Indy Next acaba, nem todos, mas na maioria, a Indy Next acaba competindo junto. E isso serve de mercado não só para os times que estão vendo, mas também para patrocinadores. A gente tem o caso da Runcos, a gente tem várias equipes que surgiram nas categorias de base da Indy e acabaram subindo para a Indy principal. Mas o que eu queria comentar com você agora a gente falou sobre o Kevin Simpson, sobre esses pilotos, a relação que as equipes têm com os pilotos da Indy Next. Eu queria saber se existe algum requisito para o piloto subir para a Indy. Como é que é isso? Se ele tem que pagar? Se é só se ele for campeão? Como que funciona isso? Assim, atualmente não tem uma obrigação como existe na Fórmula 1, que tem os pontos de superlicença. Na Indy não tem essa obrigação, o piloto precisa apenas cumprir uma quilometragem pilotando um Indy em testes, em algo assim. Mas é uma quilometragem pequena, não é necessariamente algo impeditivo, por assim dizer. E a relação é muito mais dada por aquela relação que é mais tradicional no automobilismo, que era antes da superlicença. Que é o piloto ele tem uma relação com a equipe, que ele consegue ou por desempenho, a equipe vê o desempenho dele, gosta e atrai ele para a equipe, ou por contato mesmo, como acontece em vários casos com o Devlin de Francês, com o Isaac Fitt, que eles acabam entrando não necessariamente por dinheiro, mas por ter muito contato dentro da equipe, a equipe já está acostumada a trabalhar com ele, já conhece ele bem, então atrai para a equipe, ou por dinheiro também, que sempre acontece, principalmente num esporte caro, como é o automobilismo. Então tem essas três vias e não tem uma via, nenhuma obrigação, por assim dizer. O piloto não é obrigado a fazer muita coisa. E falando nessa parte mais da dificuldade dos pilotos, a gente sabe que o automobilismo é um dos esportes, se não o esporte mais caro, e não adianta você só talento, porque se você não tiver dinheiro, você não vai a lugar nenhum. E a Indy, o Road to Indy em si, são as categorias de base da Indy, que combinam na Indy Next, elas têm uma coisa muito legal que você já falou, se você pudesse comentar um pouquinho mais com a gente sobre, que é o esquema a gente chama de bolsa, né, os scholarships que eles falam, que acho que é pro top 3 de cada categoria, né? Então, eu queria que você comentasse sobre isso, que é uma diferença que a gente tem no Road to Indy para outras categorias, que é algo bem bacana. Sim, sim. O Road to Indy ele oferece várias vantagens para os pilotos para eles subirem para a próxima etapa. Na Indy Next, para a Indy, ela tem várias vantagens. Como primeiro, o piloto que é campeão, ele ganha uma bolsa de patrocínio para ele subir para a Indy. E ele também, essa bolsa geralmente é o suficiente para ele fazer no mínimo 3 provas. E juntando com algum patrocínio pessoal, já emenda uma temporada completa numa equipe. Já é algo bem mais suave, por assim dizer. O piloto não depende inteiramente de si, ele ganha uma bolsa
para isso. Atualmente eu acho que é de 900 e alguma coisa mil dólares para o campeão da Indy Next subir para a Indy. Além disso, também tem algumas premiações para o segundo e para o terceiro colocados. Eles também ganham dia de testes extra na Indy. E, além disso, a Indy ela tem uma regra onde cada carro ele pode ter um dia extra de treinos com pilotos que estão na Indy Next. Então, ela tem essas três vantagens e esse dia extra ele é muito importante, faz com que muitos pilotos eles acabem tendo o primeiro contato com o carro da Indy através da Indy Next. E isso favorece muito e é um destaque que tem da Indy Next para subir para a Indy. E essas vantagens que acontecem muito para essa subida para a próxima categoria. E continuando falando dessas diferenças que a Indy Next tem para outras categorias de base, a Indy Next tem um aspecto muito interessante, Matheus, que é a questão dos circuitos ovais, que não existe outras categorias de base, tirando do Road to Indy que a gente tem também, mas não existe outra categoria de base assim top que você tenha os circuitos ovais, né? E no começo do ano não, mas no final do ano já, né? No começo dessa off-season da Indy, eu tive a oportunidade de entrar na conferência, na coletiva de imprensa do Ed Carpenter, do anúncio do Christian Rasmussen, que é o atual campeão da Indy Next, que foi contratado para correr na Fórmula Indy. E eu perguntei para ele se houve algum, assim, porque a gente tem times da Fórmula Indy como a Hall trazendo muito piloto da Europa, né, da escola da Europa. Eu perguntei para ele por que ele escolheu o Christian Rasmussen e por que o Ed Carpenter é um cara que costuma trazer pilotos do Road to Indy, né? Trouxe Joseph Newgarden, VK e agora trazendo o Christian Rasmussen. Eu perguntei para ele, ele falou que foi os ovais. Mas para você, Matheus, quão importante é ter oval na Indy Next e quão diferente é uma experiência de oval da Indy Next para para Fórmula Indy? É importante salientar que a Indy Next ela é a única categoria dos monopostos que ela tem circuitos ovais no calendário. E isso é muito importante para algumas equipes, como a própria Ed Carpenter, que ela foca bastante nos ovais. Ela tem como principal prova as 500 milhas de Indianápolis, então ela foca muito nesse fim de semana. Então, geralmente, ela busca pilotos que são bons em ovais, que se destacam nos ovais e que podem trazer bons resultados durante as 500 milhas de Indianápolis. Então, aí pode ser um grande diferencial com pilotos como o próprio Christian Rasmussen, que ele não tem tanto dinheiro, ele tem um patrocínio pessoal, mas não é tanto o suficiente para ter um bom lugar na Indy. Então, isso pode acabar atraindo algumas equipes que elas focam bastante nos ovais, como é a Carpenter, que ela tem uma origem da IRL, ela tem uma cultura de ovais, uma cultura de 500 milhas muito forte. Isso ao contrário como a própria Hall, que ela não tem tanto esse foco, ela foca bastante na temporada como um todo, e como resultado ela acabou sendo a equipe bampada das 500 milhas de Indianápolis. Então a gente tem muito essa diferença de foco das equipes na Indy, isso pode acabar sendo um chamariz para alguns pilotos que se destacam bastante nos ovais, que pode ser um destaque para equipes como a própria Carpenter, que ela tem esse foco nos ovais e nas 500 milhas de Indianápolis. Pode ser um chamariz para esses pilotos. E acho que você tocou em um ponto que eu acho que é até interessante a gente discutir aqui, que são as 500 milhas de Indianápolis, que ela é um evento fora da curva na Fórmula Indy, ela é um dos eventos da Tríplice Coroa do automobilismo, e eu queria saber se na Indy Next a gente tem algum evento assim, tipo, no nível Indy 500, se tem algum evento que se destaca além, como é que tá a situação disso na Indy Next? Assim, a Indy Next, ela tinha um evento que era assim, que ele era o evento preliminar das 500 milhas de Indianápolis, que era uma prova chamada Freedom 100, que ela venha desde 2005, sendo o preliminar das 500 milhas de Indianápolis. Acontecia no próprio oval do Indianapolis Motor Speedway, que tinha provas fantásticas e chamava muita atenção. No entanto, como houve uma mudança de direção, que eles estão focando bastante no campeonato todo em si, em formação de pilotos, em fortalecimento da categoria como um todo, e também porque a prova também não está passando mais em TV aberta lá nos Estados Unidos, eles acabaram tirando essa prova do Indianapolis Motor Speedway para ter uma maior mobilidade lá em caso de chuva, ter mais tempo de pista aberta. Então, atualmente, a Indy Next ela não tem uma prova que se destaque tanto assim.
No entanto, já teve no passado essa Freedom 100, que ela tinha bastante destaque e chegava a atrair público de 80, 100, 120 mil pessoas para ver uma categoria de base da Fórmula Indy correr na sexta-feira. E a gente já teve vários finais inacreditáveis. Teve 2013, que teve 4 carros lado a lado. A gente já teve vitória de brasileiro recentemente com o Matheus Leite, lá em 2017. Então é uma pena que também, depois que o Roger Penske comprou, ele começou a dar motivos também pela segurança dos pilotos. Segundo ele, isso é bem questionável, porque também não é muito seguro você deixar um piloto vir da Indy Next sem ter a experiência de um oval grande. Mas são vários fatores que tiraram a prova do calendário. Sim, É, quer falar alguma coisa? eu quero rapidinho na segurança, Não, não. porque a Indy Next ela já teve alguns problemas com segurança justamente por isso, porque no início da década passada a Indy Next corria em Pocono, ela corria onde dava para correr, ela corria. Porque, principalmente ela numa categoria segura, não necessariamente por causa dos carros, mas pela quantidade deles, porque antigamente o Sertão tinha 8, 9, 10 carros largando só, então era mais difícil ter uma batida forte entre eles. Mas quando o calendário começou a aumentar a quantidade de carros, começou a ficar mais perigoso. A gente teve acidentes fortes como o Chase Austin, que ele era o piloto que ele era recebia o programa por ser um piloto negro e tal, e teve problemas, ele passou 1 ano e meio sem dirigir por causa de um acidente forte que teve nas 500 milhas de Indianápolis com o carro da Indy Next, começou a ter alguns problemas de segurança, então acabou por isso e também por questão de custo também, porque tendo muita batida, tem muitas equipes que têm um carro, um ou dois chassis pro ano todo, então acabava batendo e acabava tendo muito problema para a equipe. Muita gente parava de correr por causa disso. Acho que seguindo na linha do que você comentou, tem já emenda na pergunta que eu ia fazer. A questão do número de carros, que você falou que no começo da década passada a gente tinha poucos carros. Recentemente a gente tem um número muito grande, está chegando aos 20 nessa temporada de 2023. Mas recentemente a categoria passou por maus bocados, né? Também teve o pós-pandêmico dela, não teve temporada dela, até pelo baixo número de carros que estavam aderindo. E a gente voltou só em 2022 com a ainda chamada Indy Lights na época, né? Eu queria saber como é que está essa situação agora atualmente. A gente ainda está com poucos carros no grid, até eu comentei um pouco sobre, mas no seu ponto de vista, como é que está a situação do grid atualmente? Sim, historicamente a Indy Next, a Indy Lights, ela não tinha grande quantidade de pilotos que focavam em correr na Indy. Até início de 2010 ela tinha muitos carros no grid, mas tinha muito aqueles gentleman driver que não tinha foco, não tinha a intenção de subir para a Indy, mas queriam correr numa categoria rápida, tinham dinheiro para isso, então por que não, né? Aí, conforme ela entrou no Road to Indy em 2011, se formulou todo o Road to Indy, a quantidade de carros diminuiu bastante, a gente chegou a ter 10, 9, 8 carros largando, ter 5 pilotos fazendo a temporada completa, mas ela começou a cumprir bastante com esse papel de subir pilotos para Indy, porque em 2013, por exemplo, que a gente tinha 8 carros no grid, tinha 6 pilotos terminando a temporada, 4 deles subiram para Indy. Então, mas hoje em dia há um fortalecimento maior, tendo uns incentivos maiores para as equipes terem mais carros, para ter mais equipes no Road to Indy. Então, nesse ano, estão previstos, nas previsões mais otimistas, ter 22 carros no grid. Teve recentemente, na semana retrasada, o surgimento de uma equipe nova no Indy Next, que é a Miller Vinatieri, com o Jack Miller, o filho do Jack Miller. E recentemente teve anúncio de uma equipe nova que ela vai ser beneficiada tendo a temporada completa. Então o grid ele está aumentando aos poucos e está aumentando num ritmo que já está sendo comparado à própria Fórmula Indy, que está tendo 27, 28 carros, e agora a Ednext está tendo 22 carros como previsão para a temporada de 2024. E agora também, já indo para a parte final, minha última pergunta do podcast é a questão de pilotos, que a gente comentou bastante sobre ser uma categoria de base, sobre revelar pilotos. Para você, quais que são os principais destaques, não só da Indy, mas do mundo do automobilismo inteiro, que já passaram pela Indy Next? Assim, recentemente a gente está tendo vários pilotos que estão surgindo, mas desde sempre a Indy Lights ela vem servindo grandes pilotos como Scott Dixon, Townsend Bell, Hélio, Tony Kanaan, tivemos vários pilotos subindo nas décadas de 90 e de 2000,
E recentemente vem subindo bastante. A gente teve o Pato Ward com o Otto Herta subindo no mesmo ano, inclusive. A gente tem surgindo Rinos VK, que vem aí, Joseph Newgarden, James Hinchcliffe, vários nomes muito importantes que vem subindo na última década. E a tendência é aumentar ainda mais esses nomes, porque está tendo mais carros, mais equipes e está atraindo mais atenção. Então, com isso, a gente pode ter ainda mais pilotos subindo da Indy Next para a Indy Light, se destacando na Fórmula Indy. Leva um tempo, para se destacar na Fórmula Indy, acaba levando um tempo quando você vem de baixo, mas acaba tendo bons resultados, como aconteceu no caso principal do Joseph Newgarden mais recentemente, que ele foi campeão de 2011, subiu em 2012, e recentemente vem bicampeão da Fórmula Indy, ganhou 500 milhas de Indianápolis, então vem servindo bem para esse propósito a Indy Next. Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado pela conversa e até a próxima. Então é isso. Se você curtiu e quer conhecer mais a IndyNext, acompanhe o nosso site indynextbr.jornalismop.com.br para ficar por dentro do mundo da IndyNext. Até a próxima!